Bom dia, turma. Continuando o nosso trabalho de preparação para o Enem 2016. Nesta aula vamos resolver a questão 147, a prova amarela do Enem 2015. Questão essa que fala medidas, fala sobre razão e fala sobre comparação entre medidas. Para isso, inicialmente vamos rever este conceito, o conceito de razão. O que é uma razão? Razão é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza. Ou seja, objetos, pessoas, estudantes, toleradas, unidade de qualquer dimensão idêntica. Lógico que nós sabemos que existem relação entre dimensões não idênticas. Por exemplo, na física, quilômetros por hora, 2 quilômetros em 1 hora, 5 metros em 1 segundo. Mas essas razões são razões especiais que não trataremos nesse momento, deixamos para uma nova oportunidade. Quando comparamos duas medidas, no caso aqui da questão, dois valores ou até duas grandezas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos determinando uma relação entre esses dois números. Quando essa relação é determinada por uma divisão, ela chama-se razão. Então nós temos aqui duas grandezas, A e B, dimensões idênticas. Lê-se A para B, ou A sobre B. O primeiro número A é chamado de antecedente e o segundo número B é chamado de consequente. Então vamos à resolução da questão 147. A insulina é utilizada no tratamento de paciente com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma caneta, na qual pode ser inserido um refil contendo 3 ml de insulina, como mostra a imagem. Aqui o refil, aqui a caneta, insere o refil na caneta, aqui a agulha para fazer a aplicação, para facilitar o trabalho. Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 ml. Antes de cada aplicação, é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite. Aí vem a pergunta: qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita? Temos aqui as alternativas. Vamos à resolução. Primeiro, lembrando que, pelo enunciado, o problema pede a relação entre a quantidade de insulina do refil pela quantidade de insulina em uma aplicação. Então, nós temos aí uma relação entre duas grandezas. Tem uma divisão, para saber quando nós vamos dividir o volume do refil, que é 3 ml, pelo volume de cada uma das aplicações. Então vamos aos cálculos. Primeiro, sabemos que a unidade de insulina é considerada como 0,01 e são aplicadas 10 unidades. Então, uma unidade vai ser 10 unidades. Então, 10 vezes 0,01. Multiplicar por 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, uma aplicação vai consumir 0,10 ml. Mas lembrando que em cada aplicação é descartada 2 unidades. Então, numa aplicação vai ser descartada 2 vezes a unidade. A unidade é 0,01. Então, vai ser descartado 0,02 ml. Então, em cada aplicação será gastos 10 ml mais a quantidade descartada, então vai ser 0,12 ml. Para tirar 0,02 ml e sobrar o que deve ser aplicado no paciente, que é 10 unidades. Então, se o refil contém 3 ml e cada aplicação consome 0,12 ml, então nós temos a divisão entre essas duas grandezas idênticas. Então, elimina o ml com ml, o mililitro com mililitro. Então, sobra 3 sobre 0,12.
Para dividir, nós temos que igualar o número de casas decimais. Aqui tem 2 casas, aqui também tem que ter 2 casas. Retira-se a vírgula, fica 300 sobre 12, dividindo 25 aplicações. Retornando à página anterior, vimos que a resposta é a letra A.